Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 66º episódio do podcast que tem como tema Como ações institucionais refletem impactos positivos à sociedade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando sempre que ISD é uma sigla em inglês que representa as palavras E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar sempre em português, o A ambiental, o S social e o G governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básicos e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Importante dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, um sindicato das empresas de prestação de serviços a terceiros, colocação e administração de mão de obra e de trabalho temporário do Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e do YouTube e das demais redes sociais da FIP, o Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático desse curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Geraldo Zwicker, presidente do Rotary Clube Satélite São Paulo ISD, muito obrigado, Geraldo, por estar aqui conosco. E o Walid Haddad, especialista em gestão de projetos na área de ISD e sócio-diretor da Semear Projetos Educacionais Limitada. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. E antes da gente começar aqui o nosso diálogo, eu só quero fazer um breve relato, uma apresentação geral, para que o nosso público possa sempre sintonizar, né? A gente vê cada vez mais o potencial da aplicação do ISD, o potencial de como a sociedade já hoje recebe os conceitos de sustentabilidade e tenta aplicá-los. O que nós queremos fazer à luz desse programa, que tem uma intensidade aí de repercussão, é que essas questões se acelerem cada vez mais. Eu acho que, tanto para vocês dois quanto ao nosso público que nos acompanha, estão percebendo o que está ocorrendo, por exemplo, na Europa. O que ocorreu há dias atrás no Texas, nos Estados Unidos. As inundações, as chuvas intensas, os eventos climáticos extremos. O que está acontecendo na Europa, incêndio na Espanha. A Espanha está em chamas, né? É um negócio inacreditável, ninguém acredita, os espanhóis estão sobressaltados.
Portanto, a gente está vendo no mundo as implicações das questões climáticas, elas, entre aspas, né, acendem os olhos da sociedade e fazem com que cada vez mais as pessoas reflitam. Isso eu quero dizer porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar essa temática, ninguém dava atenção, né? E hoje os órgãos de comunicação estão cada vez mais presentes, portanto, a sociedade está envolvida. As escolas, né, é uma pauta de educação muito presente também, mas a mídia está aí, né, favorecendo o entendimento. E, além do que, esse ano a gente tem a COP30 no Brasil, portanto, o Brasil, de uma certa forma, está tentando se recompor nessa pauta e dar exemplos, seja nas questões organizacionais, seja o poder público, tentando transformações mais coletivas, né? Então, quando a gente traz aqui pessoas como vocês, que têm esse entendimento e têm oportunidades de praticar sustentabilidade nas suas áreas de atuação, isso chama atenção porque vocês são agentes da sociedade, são líderes, portanto, vocês podem transformar, né, a sociedade de uma forma parcial ou de uma forma mais ampla. E o objetivo da nossa conversa hoje é justamente entender o papel de cada um de vocês, mas não deixando de incluir nas suas pautas. Acelerem as transformações. Nós precisamos cada vez mais correr por tudo aquilo que estava previsto acontecer há 10, 15 anos, tem que acontecer o mais rápido possível, antecipadamente, porque os efeitos climáticos são mais do que percebidos e as grandes causas transformadoras vão ocorrer por conta disso. Temperatura da Terra aumentando cada vez mais e nós temos que tomar atitudes imediatas. E é por isso que a gente está aqui dialogando e vamos ouvir um pouco vocês. Eu vou tomar liberdade, senhor Geraldo, de começar com você. Por favor, se apresente para o nosso público e fale sobre sua jornada profissional até chegar a presidente do Rotary Club Satélite São Paulo ISD. Muito bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Geraldo, aqui conosco. Muito obrigado, Lívio. Inicialmente, a gente sente muita gratidão pelo convite e pela oportunidade de poder debater essas questões, principalmente a necessidade de visualização do ESG hoje, né? Vou me apresentar, eu sou advogado, eu sou o pai da Gisele, do Thales, sou casado com a Tânia Amorim há 34 anos, sou rotariano há 3 e no intuito de servir, de utilizar a minha profissão para servir. Só que não basta só servir, temos que servir observando os pilares do ESG, servir para que, de um modo coerente, né, com a preservação ambiental, né? E é isso que nós vamos tentar discutir hoje aqui. Muito bacana. Eu, Geraldo, também sou rotariano, né? Vou aproveitar esse nosso diálogo para introduzir algumas coisas bem bacanas. Eu faço parte do Rotary Club de São Paulo, que é o segundo clube do país, clube que faz 101 anos de vida, né? Então, nós estamos juntos nessa jornada, com certeza vamos comentar bastante sobre isso. Dr. Walid, se apresente também ao nosso público e conte-nos sua jornada profissional, que eu conheço um pouco, hein? Até chegar a sócio-diretor da Semear Projetos Educacionais. Fale-nos também sobre a Semear um pouquinho, para que a turma possa entender, todos que estão nos acompanhando. Olá, Lívio. Antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade. Como você comentou na sua fala, a comunicação, a divulgação dessas ações, ela é muito importante para a sociedade. A gente sente muita dificuldade de que a sociedade, os empresários, entendam exatamente qual é o papel, como que eles podem contribuir, de que forma podem contribuir, e que nem sempre elas são de formas muito, muito complexas. Eles podem começar a agir, contribuir com a sociedade de uma forma mais simples. E esse é o nosso papel, tá? De poder estar trazendo alguma coisa assim. Eu sou arquiteto, como você conhece, comecei a minha vida
dentro da área pública, na Prefeitura de São Paulo, junto com na época do Mário Covas, trabalhando na área como diretor de projetos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro projeto que me motivou, que me acendeu a luz para as questões educativas, que foi o projeto que foi lançado sobre Adote uma Árvore. Foi o primeiro, isso chama-se, estamos falando há 40 anos atrás. Então, há 40 anos, teve o primeiro projeto, que foi feito um trabalho lá no Parque de Ibirapuera, para uma campanha de adoção de árvores, e isso já foi a primeira semente que foi plantada dentro do meu coração. Aí depois, como eu sou arquiteto, trabalhei muito tempo na área da educação, tanto na prefeitura e depois no Estado, junto com a professora Rose Neubauer, lá na época o ministro da Educação era o Paulo Renato, e ele lançou a nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Quando ele lançou essa nova lei, dentro da lei tinha um capítulo lá que chamava-se temas transversais. E o que eram os temas transversais? Era o entendimento que o governo tinha que o governo vem gastando muito dinheiro na ponta com quem? Com acidentado de trânsito, aterros sanitários com sobrevida, a parte de saúde bucal, enfim, várias questões que precisariam ser trabalhadas dentro das escolas de uma forma transversal, para quando a escola estivesse trabalhando os temas curriculares tradicionais, eles fossem permeados por esses temas transversais, que são nada mais do que ética, saúde, cidadania, meio ambiente e pluralidade cultural. E que hoje é chamado do quê? Houve uma atualização dessa legislação, o que era temas transversais, hoje são temas contemporâneos transversais. Tá? E o nosso trabalho, e quando surgiu essa nova legislação, foi aí que teve um input no nosso projeto, porque a gente vem começando trabalhando desde aquela época, 40 anos atrás, e depois, em 95, né, quando teve já esse lançamento dessa nova lei, aí deu um grande input no projeto. Foi aí que, realmente, de fato, eu me debrucei sobre esse projeto e comecei a trabalhar fortemente sobre isso. Muito legal. Grande trajetória, Walid. Geraldo, conte-nos para a nossa audiência um pouco sobre as atividades do Rotary Clube Satélite São Paulo ISD e por que desse nome, né? Então, que é inédito, né, no mundo. Se eu não me engano, não existe nada parecido com essa atividade, né? É como o ESG talvez tenha mais um ou dois clubes de Rotary no mundo também com o nome ESG. O que acontece? O Rotary Clube São Paulo Satélite ESG é um Rotary Clube em formação. O satélite é uma possibilidade de formação de um clube de Rotary, né, mais simplificada, com 8 associados. Né? Via de regra, você só poderia fundar um clube de Rotary com 20. Né? Então, é uma possibilidade de formação mais simplificada, onde nós buscamos associados que, na sua profissão, né, vão buscar servir a comunidade. Né? Agora, não basta só servir a comunidade, a gente tem que buscar servir a comunidade, mas servir com uma consciência de um engajamento dentro dos pilares do ESG. Né? E é por essa razão que nós colocamos na nossa denominação a sigla ESG, né? De forma que a gente possa atender questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Né? E sempre buscando com isso, né, atender a comunidade, mas mostrar à comunidade que o caminho hoje, sem dúvida nenhuma, é buscar as melhorias sociais, buscar um engajamento de forma a manter um equilíbrio dentro do nosso ecossistema para que a gente possa passar um legado para as futuras gerações. Muito bacana. E é interessante, Geraldo, a gente observar que o satélite ESG passa a ser talvez o Rotary mais contemporâneo, né? Mais inovador, porque ele vai à frente dessa discussão. O público que ele atinge é um público especialmente de profissionais, de empresários que estão dentro da comunidade rotária, mas ao mesmo tempo ele transcende, né? Ele vai para fora, para a sociedade,
e faz com que essa visão seja muito presente nas práticas do Clube Satélite ESG, até porque as avenidas de serviços que a gente chama de Rotary, mais tradicionais, que é os serviços profissionais, que é o bem-estar da mulher, que é a educação, a saúde como um todo, foi ampliada há 4 anos atrás, com a criação também da área de meio ambiente, né? Então, em nível de Rotary internacional, o Rotary incluiu o meio ambiente como uma das suas áreas de atuação, e isso é um suporte extraordinário, né? Porque o Rotary está no mundo inteiro, então a gente tem um exército aí de voluntários que podem atuar muito claramente nessa visão e acelerar, como a gente falou desde o início, a proposta de trabalhar a temática ESG, a temática sustentabilidade. Walid, qual é o público que a Semear busca atingir e quem são os principais clientes da Semear? Conta um pouquinho para a gente. Então, Lívio, a proposta da Semear, qual é o objetivo da Semear? Ela trabalhar a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Esse é o básico da Semear, tá? Está bem vinculado às nossas diretrizes. Exato. Aqui, os nossos propósitos. Então, nós não trabalhamos com diversão. O material que a gente desenvolve, a gente trabalha tanto com material impresso quanto digital. No material impresso, história em quadrinho, cartilha, folder, papel bandeja, colecionável, selo adesivo. E no digital, trabalhamos com animação, e-book, games e aplicativos. Então, esse material, qual é o público que a gente tem? Quando surgiu essa nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a BNCC, os governos passaram a sentir necessidade de desenvolver essas campanhas junto às suas áreas de educação. E aí a Semear, ela entrou para quê? Para desenvolver, ser um braço de apoio no desenvolvimento desses conteúdos, para poder contribuir com as secretarias, inicialmente da educação, para poder fazer um trabalho atendendo à legislação. Mas ela não parou aí. Por quê? Porque como os eixos do projeto da Semear são social, ambiental e saúde, a gente atende 3 pastas principalmente, que é da educação, da saúde e do meio ambiente. E também, como a gente trabalha com famílias, ele entra também na pasta da habitação, porque você trabalha a família como um todo. Então, isso foi para atender inicialmente o que? Os governos, principalmente municipal, e depois estaduais, e depois federal. Mas também, depois, com a pandemia, quando surgiu a pandemia, o que ocorreu? As empresas todas se fecharam. Se recolheram. E aí elas precisavam sobreviver. E aí elas não tinham mais a verba de marketing para marketing, se reduziu a praticamente zero. E aí nós começamos a pensar, poxa, qual é a saída, como que a gente pode contribuir com as empresas, qual é o caminho de contribuir para que elas não morram, que elas continuem fazendo o seu marketing, porém com pouco recurso. Foi aí que a gente começou a estudar o quê? As leis de incentivo, para ver o que as leis de incentivo permitiam. Aí vi que a lei de incentivo ela não contribui apenas com show, teatro, cinema, circo. Não, ela tem um outro viés também, tem um viés educacional. E foi aí que a gente conseguiu convencer o pessoal do Ministério da Cultura para o quê? Aprovar os nossos projetos. Tanto é que todos os nossos projetos estão aprovados dentro da Lei de Incentivo à Cultura. E esse projeto é para ajudar a contribuir às empresas. Então, as empresas podem estar fazendo o seu marketing junto a uma causa social, ambiental ou de saúde, sem ter que dispor de recursos. Claro que são aquelas empresas que são de maior porte, aquelas que pagam os impostos por meio de lucro real, que é onde a lei permite. Mas a gente pode desenvolver materiais específicos para atender as empresas que não pagam seus impostos por meio do lucro real e não se encaixam dentro da lei. Tá? Então, os objetivos são tanto para contribuir com os governos, seja ele municipal, federal ou estadual, ou empresas para poder atingir, para poder se alinhar suas políticas dentro dos ODS, dos objetivos, né, dos ODS, quanto da ESG. Essa é a ideia. E, se possível, sem gastar nada. Com isso, utilizando o dinheiro do a base do imposto que já está recolhido. Exatamente. Muito legal. Ou a recolher.
Ou a recolher, exatamente. Ela não tira o Dentro- dinheiro do caixa, ela tem aquele imposto que será dado para o governo, mas ela pode parcialmente colocar nos projetos. Exatamente. Então, e aí tem a possibilidade, mesmo aquelas que já pagaram os impostos no início do ano, por exemplo, nós estamos em agosto, então já recolheu o imposto, você pode utilizar aquilo que você pagou numa compensação dentro do exercício fiscal. Então, tem essa possibilidade. Não é porque já pagou que não vai utilizar mais. Então, dentro do exercício, há a possibilidade da empresa utilizar aquela parte daqueles impostos. Entendeu? Muito bom, muito legal. Geraldo, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ampla agora. Você percebe que o tema sustentabilidade tem aderência no seu ambiente de trabalho? E eu sei que você atua tanto na advocacia como no ramo imobiliário. Comenta um pouquinho, né, para ter uma visão do que está acontecendo no mercado. Então, tanto os escritórios jurídicos como os escritórios imobiliários não são grandes emitentes de gás carbônico. Sim. Ou grandes poluidores, né? Mas é impensável hoje você fechar aos olhos o que está acontecendo no mundo, né? Como foi dito logo no começo, esses eventos climáticos, essas enchentes, essas secas prolongadas, tudo isso é um aviso. Sim. A gente não pode ficar ignorando os avisos que o mundo está nos dando de que precisamos tomar atitudes conscientes para preservar e manter o equilíbrio do meio ambiente, né? Mesmo não sendo grandes emissores de gás carbônico, os escritórios, tanto os jurídicos como os imobiliários, têm tomado atitudes dentro do planejamento ESG, né? Principalmente no que diz respeito a escolher fornecedores que estejam alinhados com a política ESG, buscar usar materiais recicláveis, né? Evitar também evitar... foi muito mal. Não. Mas assim, evitar que... Buscar realmente uma inserção também social dentro da empresa, dar oportunidades aos jovens, mas também não deixar de dar oportunidade às pessoas mais idosas, né? Buscar evitar o etarismo. Né? Então, tudo isso tem que ser buscado dentro dos escritórios jurídicos e também do setor imobiliário. Então, a busca tem que ser sempre de um equilíbrio não só o equilíbrio do nosso sistema, mas um equilíbrio social também, um equilíbrio onde você mostre que a sua governança vai fazer diferença e que as pessoas da sua equipe vão enxergar isso como uma forma de agregar, né? De ter um pertencimento com a sua empresa, com a imagem da empresa. Olha, Geraldo, eu fiz essa pergunta exatamente para a gente poder fazer aqui um diálogo, né? Porque normalmente, o Walid, Geraldo, a gente fala em diretrizes ESG, fatores ESG, dimensões ESG, e praticamente os seus olhos vão para as grandes e talvez médias organizações que são mais pressionadas pelo ambiente financeiro, porque suas ações estão na Bolsa, porque dentro da Bolsa tem o índice de sustentabilidade empresarial, porque as pressões internacionais favorecem essas organizações, enfim. No entanto, a gente tem que baixar a bola e ir lá para baixo. Vamos lá para micro, para MEI, para microempresa, para pequena empresa, para média empresa, que são, em geral, os escritórios de advocacia e de imobiliárias, né? Então, a resposta a isso é que todos emitem gases de efeito estufa, ou especialmente gás carbônico, né? Por quê? Porque no seu dia a dia você tem práticas mínimas, que é uso de energia, uso de água, uso de materiais diversos, que contém plástico e tal, descarte. Isso do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista da governança, como você bem falou, Geraldo, as boas práticas de transparência, ética, conduta estão baseadas no modelo de governança.
E na área social, a maioria desses escritórios lidam com pessoas. Portanto, eles precisam ter uma boa ambientação de relacionamento para favorecer o aspecto social da sigla ESG. E essas mesmas pessoas, elas são indivíduos, são cidadãos, que consomem água, que muitas vezes não usam eficiência energética adequada, que consomem muito mais água do que o necessário, porque não sabem como descartar. Então, na verdade, é um processo de conscientização perene, diário. Porque a hora que você tem esses agentes conscientizados lá na sua empresa, seja ela micro, pequena, média ou uma MEI, eles também estão presentes e fazendo a sua parte. Então, é importante aqui para a nossa audiência, o pessoal entender que a gente fala em ESG, mas a gente está falando para todos os níveis de organização. Especialmente para você que está nos acompanhando, para você que está no dia a dia da sua vida, da sua rotina, entender que você pode reduzir o teu consumo de energia na sua residência, estabelecer um modelo de redução muito simples. Isso é bom para o bolso, né, Walid? É bom porque você gasta menos. O uso racional da água, como que você pensa que é o descarte dos seus resíduos do dia a dia. Tudo isso são ações mínimas que as pessoas podem fazer e levar para os seus escritórios e também abordarem de uma forma mais expressiva e evidenciável, como a gente chama, as boas práticas ESG. Walid, vou passar para você agora. Os projetos da Semear possuem algum tipo de incentivo fiscal? Você já deu um pouquinho dessa fala, mas pode complementar. E os materiais que são criados por esses clientes normalmente possuem qual finalidade? Né? Fala um pouquinho mais sobre esse detalhe. Existem 3 leis que o nosso projeto poderia se enquadrar, que é a lei federal, estadual e municipal, que é o PRONAC federal, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que é a famosa Rouanet, tem a estadual, que é o PROAC, e tem a municipal, que é o PROMAC, tá? Todos eles têm o mesmo objetivo de incentivar a cultura, de incentivar projetos culturais. Sim. Porém, nós não temos nada destinado nem na prefeitura, nem no Estado, porque os valores dos projetos que são aprovados pelos governos são pequenos e os nossos projetos têm de maior envergadura. Então, a gente não consegue atender a legislação. Porém, a outra vantagem de você trabalhar com o PRONAC, que é a lei federal, que é a Lei Rouanet, você pode encontrar empresas de todo o país. Então, você não precisa ser exclusivamente do âmbito de São Paulo. Sim. Ou de um estado. Qualquer empresa vai poder contribuir com isso. E esse projeto, ele pode se chegar em qualquer sociedade. O que tem de bacana nesse projeto, Lívio, é assim, como você falou, tem que chegar nas pequenas empresas, no cidadão comum, não precisa ser apenas nas grandes corporações e empresas. Sim, elas são mais demandadas, né? A mídia, né, solicita mais, mas todo mundo tem que contribuir. Mas essas ações que são patrocinadas pelas empresas, o que nós temos como política dentro da Semear é compartilhar esses projetos que são patrocinados, seja por verba de governos orçamentárias, seja por verba de empresas no âmbito de marketing, ou seja no âmbito de incentivo. Esses projetos eles são compartilhados com a sociedade. Por exemplo, um dos exemplos de compartilhamento que a gente tem é com o Rotary Club ESG. A gente compartilha esses projetos com eles, com o Rotary, para que o Rotary multiplique também, compartilhe com todos os demais clubes. Bacana. Assim também é com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, que congrega todos os secretários municipais de educação do Estado. Assim também é com as comunidades da CUFA, a UNAS, que estão na Heliópolis, em Paralisópolis, enfim, consórcios municipais. Então, a ideia, quando uma empresa patrocina ou alguém patrocina esse projeto, é o quê? Por ele ser de cunho institucional, ele não ser exclusivo particular,
a um município ou a outro, eles são comuns, as temáticas são comuns a qualquer município, a gente procura compartilhar esse projeto com quem tiver interesse. Sim. E aí chega no quê? Nesses pequenos e médios empresários. Aí chega nessas pequenas... porque são pessoas que podem também enxergar essa possibilidade dessas campanhas de conscientização e poder também aderirem ao projeto e também apoiarem o projeto de alguma forma. Entendeu, Lívio? Boa. Esse é uma multiplicidade, né? Muito interessante que você propõe no âmbito das suas relações, exatamente para ampliar o escopo de conscientização e de abrangência das atividades da CMA, né? Permite. São Sim. duas coisas, né? Uma coisa que é interessante que, assim, primeiro que aquele projeto que é patrocinado por uma empresa, ele passa a ter uma expansão muito grande, a nível até nacional. E quando ele nem imaginava isso. E a outra questão que tem, esse projeto, ele chega em qualquer comunidade. Ele pode chegar em qualquer comunidade. E aí ele pode, não precisa ser apenas um empresário patrocinando, você pode ter um pool de empresários, por exemplo, uma associação de empresas, como no caso daqui do Sebrae, né? Como no caso do Rotary, que você tem dentro do Rotary vários empresários que podem estar se unindo para apoiar projetos e poder também compartilhar com todos os outros. Enfim, criam uma sinergia muito grande. É o que a gente chama o ciclo virtuoso. Isso, exatamente. Muito bom, muito legal. Geraldo, você percebe se o tema ESG tem aderência no contexto das atividades do Rotary? Porque o Rotary Satellite ESG é uma novidade, né, dentro do ambiente rotário, especialmente no Brasil. Nesse tempo de convivência lá, e eu vou um pouco aqui interferir também na sua conversa, porque é muito importante essa percepção, pelo valor que o Rotary tem, né? Como é que você percebe essa aderência no contexto de Rotary? Então, com certeza, veja só, o Rotary desde sempre incentivou o plantio de árvores, mesmo antes dessa questão de, é verdade, você expressamente muito bem reconhecer aí a questão do meio ambiente como uma bandeira. O Rotary sempre incentivou o plantio de árvores, né? E nós todos sabemos a importância que o reflorestamento, que o plantio de árvores tem para minimizar os problemas climáticos, né? Sim. Todos nós sabemos disso, né? Então, hoje, o que a gente enxerga, não dá para pensar, né, em servir a comunidade sem também pensar na questão do ESG, né? Então, o que a gente tem percebido, né, o Rotary como uma ONG mundial, quer dizer, o Rotary como uma entidade que tem mais de 112 anos de existência, que tem quase 1.200.000 voluntários, né, que está em mais de 200 países, né, mais de 35 mil clubes, né, ele tem uma estrutura que pode ajudar, que pode realmente divulgar, né, os programas ESG e realmente contribuir para que tenha uma maior visibilidade, né? Não só para as grandes empresas, mas para, como foi dito aqui, né, para os escritórios, para as imobiliárias, para que todos saibam a importância da contribuição, ainda que pequena, né, que no todo, no junto, né, unindo os esforços, né, com certeza vão contribuir para uma melhoria. Não, é isso mesmo, porque as transformações começam no ambiente local para chegar no global, né? E mesmo que sejam pequenas ações, essas ações somadas a outras pequenas dão um conjunto, né? E é esse conjunto que é o conjunto transformador. E o Rotary Club, né, Geraldo, você sabe bem disso, tem essa dimensão, né? Ele gosta muito de provocar que a comunidade local faça a sua atividade e sugere uma transformação e que isso acabe se expandindo e servindo como exemplo para que os demais clubes possam atuar. E o Rotary, eu vejo agora, falando um pouquinho
do nosso conhecimento e da minha atuação em Rotary, cada vez mais está preocupado. Eu já não passo uma semana, o Alide e Geraldo, sem dar uma palestra em algum clube para falar sobre o tema sustentabilidade, ESG e como o Rotary pode atuar. E isso é um processo de sensibilização frequente, porque são práticas, é comportamento que tem que mudar. E você não muda de um dia para o outro comportamento, né? Você tem que estar o tempo todo batalhando e se movendo. E pela capacidade que o Rotary tem, né? Toda essa amplitude de atuação mundial, eu não tenho dúvidas que, a curtíssimo prazo, o Rotary trará bandeiras muito claras para fazer com que os nossos associados do mundo tenham essa bandeira da sustentabilidade, do ESG, né? Há 5 anos atrás, Geraldo, o então governador aqui do Distrito 4563 me chamou, que foi o João Antiório, me chamou para ser o primeiro diretor da Avenida de Meio Ambiente de Rotary, já que tinha sido aprovado essa avenida internacionalmente. E nós desenvolvemos uma cartilha e nós estávamos em época de pandemia e não dava para ter conversas pessoais, né? Então era tudo online e com as pessoas ainda muito preocupadas com o que estava acontecendo no mundo. Nós desenvolvemos uma cartilha para dizer das boas práticas e como se poderia fazer a sustentabilidade em Rotary. E instamos, né, comentamos o quanto o Rotary Internacional poderia dedicar para o plantio de árvores, né? Fazer uma agenda de plantio de árvores única no mundo. E nesses últimos meses a gente viu um exemplo do país Guiné, né? O presidente da Guiné resolveu fazer o dia do plantio, um feriado no Guiné, para só plantar árvores. A população inteira foi chamada. E Guiné plantou num único dia 32 milhões de árvores. Uma coisa inacreditável. Então, eu acho que o Rotary tem esse potencial. E estando à frente do Rotary Satélite ESG, Geraldo, ele é o que dá essa dimensão, ele é o que tem que ser o condutor dessas boas práticas e é o grande exemplo que você traz aqui e que a gente pode observar agora ao longo do tempo como o Rotary vai absorver essas boas práticas, né? Muito bem, Geraldo. Vamos lá, Walid, agora é você. Qual a principal vantagem para uma empresa, governo ou parlamentar? Porque tem as emendas, né? Sim. Que venha patrocinar os projetos da Semear, né? Quais são os materiais que a Semear trabalha e os benefícios que as empresas podem ter apoiando os projetos? Então, os materiais que a gente trabalha são material impresso e digital, que ele pode ser só no formato impresso, que é história em quadrinho, cartilha, folder, papel bandeja, selo adesivo, colecionável, ou somente digital, que é uma animação, e-book, games e aplicativos. Ou ele pode ser híbrido, o impresso, por meio de um QR Code, você tem acesso ao digital. O que a gente tem feito quando uma empresa patrocina um projeto, ele tem lá um dos projetos que a gente tem aprovado. Nós temos vários projetos aprovados aguardando patrocínio, né? Quando um projeto ele tem o impresso com o digital, o impresso, o patrocinador utiliza para o público-alvo dele os colaboradores dele. Aquilo que é o digital, ele compartilha. Sim. Ele tem a possibilidade de compartilhar. A amplitude é universal. É universal, exatamente. Então, isso faz com que o empresário, o patrocinador, seja ele qual for, até o parlamentar, ele marque presença, ele cria o seu marketing de uma forma regular, constante. Uhum. Então, no caso do empresário, ele vai realizar as suas ações, vai estar alinhando as suas ações sociais, ambientais de saúde dentro dos ODS e dentro do ESG. Vai estar fazendo... O que é o ODS mesmo? Tu não precisa saber direitinho.
São os objetivos, os objetivos né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Da ONU. Então, dentro dos objetivos, você tem várias linhas. Então, o nosso projeto ele atende pelo menos acho que um terço desses objetivos. Então, consegue atender isso. Muito bom. E as empresas são demandadas para isso, principalmente as grandes empresas e corporações, como você citou. No caso do parlamentar, qual é o grande problema do parlamentar? Sempre quando chega numa época de eleição, o parlamentar fica com aquela aflição. Será que eu vou estar dentro dos 30% que eu vou estar eleito, está fora? Será que eu continuo ou não continuo? Só que a gente sabe que os parlamentares eles têm as suas emendas parlamentares e que não são pequenas. A gente conhece, não são pequenas. Sim. E a gente pergunta, que projeto você conhece do seu deputado da sua emenda parlamentar, que trouxe um benefício para a sua família? Ninguém conhece nenhum. Uhum. É uma grande pena. Então, o nosso projeto permite que o parlamentar ele possa estar patrocinando um projeto, por exemplo, numa entidade, num Rotary, porque o parlamentar não pode patrocinar diretamente a Semear. Ele tem que patrocinar uma ONG, uma fundação, um instituto, Uhum. e esse instituto nos contratar para desenvolver os projetos, seja ele quais forem, né? Então, aí que a importância de ter o Rotary, de o parlamentar estar patrocinando um projeto, apoiando um projeto, seja de social, ambiental ou de saúde, junto a uma comunidade de um respeito, a respeitabilidade e o reconhecimento que tem como Rotary Club, e com isso dá o quê? Uma abrangência, uma visibilidade para ele, um fortalecimento da imagem dele. E, além do que, este projeto, quando a gente compartilha com o Rotary, a gente também estende que este projeto possa ser compartilhado com qualquer outra entidade, governo ou instituição. Sim. Então, o Rotary também tem, ou qualquer empresa que recebe o projeto, ele tem a permissão de poder multiplicar também nos tentáculos que ele tiver interesse no projeto. Então, isso é muito importante para o parlamentar. Faz com que ele se fortaleça ao longo da sua gestão, dos seus 4 anos, para marcar presença que ele está demonstrando que ele está preocupado com a qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. Eu acho que isso é fundamental. E é isso que a gente espera dos parlamentares, né? E é isso que pensar no coletivo, não no seu umbigo, né? Exatamente, Lívia. Exatamente. Muito legal. Geraldo, aqui é um assunto interessante para a gente comentar aqui com o nosso público. O projeto Bosques Urbanos, que nasceu dentro do Rotary Clube de São Paulo, tem uma grande repercussão e o satélite foi muito presente nas nossas ações. Como você avalia isso no contexto da cidade? Então, com relação ao projeto dos bosques urbanos, nós precisamos entender que a cidade precisa de pulmões. Sim. Né? A aplicabilidade de espaços, né, onde possamos plantar uma quantidade interessante de árvores e nesse local também desenvolver aí um parque para encontros, um ambiente que possa ser desfrutado também pela população, é essencial. Perfeito. Né? Recentemente tivemos além dos bosques urbanos, que é uma iniciativa espetacular, nós tivemos 2 situações na cidade de São Paulo que mostram que o poder público começa a enxergar a importância também de atuar de forma a observar os pilares do ESG. O Parque Augusto é um exemplo. Sim. O Parque Augusto, onde hoje é um marco para a cidade, era para ser um empreendimento imobiliário. Sem dúvida. Quer dizer, a sociedade questionou a manutenção de um parque naquele local e o poder público acabou tendo que atender esse anseio, né? Perfeito. Outra questão, um outro local que também, não diretamente dessa forma, foi a área que o Silvio Santos tinha na Bela Vista. Sim. Era para ser um empreendimento imobiliário. Ali não foi por uma questão técnica da existência de um teatro. Sem dúvida. E que hoje a Prefeitura de São Paulo vai fazer outro bosque lá, vai fazer um outro parque, outro pulmão
para a cidade de São Paulo. Então, nós temos que começar a enxergar o empreender e o servir com essa visão de respeitar o meio ambiente, de dar uma possibilidade de uma vida melhor para as nossas futuras gerações. E dentro dessas diretrizes, né, o projeto Bosques Urbanos é mais uma iniciativa que com certeza vai funcionar, e com a ajuda do Rotary para divulgar o projeto, com certeza vai acontecer em várias outras cidades do Brasil. Muito legal. Só pegando um gancho, você me fez lembrar o trabalho que nós fizemos junto à Associação Paulista Viva, que eu presido, na concepção do Parque Mário Covas, né? Num espaço incrível na Vila Paulista, na esquina da Paulista com a ministra Rocha Azevedo. Imagine o quanto valeria imobiliariamente esse espaço. Sim. E que a sociedade civil organizada, através da Associação Paulista Viva, foi lá, lutou, brigou para que a prefeitura transformasse aquele espaço num parque. Então, esse é um super exemplo que você bem comentou. E só para esclarecer para o nosso público, os bosques urbanos é um conceito que nós criamos com o objetivo de transformar um espaço de adesão da comunidade que tivesse qualidade e bem-estar para essa mesma comunidade, mas com um plantio intenso de árvores. A criação dos bosques urbanos significa um plantio de 100 ou 200 ou 300, mais que 100 árvores juntas, porque são exatamente o conjunto dessas árvores que provocam a mitigação dos gases, conseguem retrair os gases e, com isso, estabelecer um ambiente adequado no tempo, no sentido de minimizar os efeitos da poluição e dos gases de efeito estufa, especialmente do gás carbônico. E também criar para a comunidade um espaço de convivência, tendo assim os bancos para as pessoas sentarem e conversarem, mesas para poderem jogar jogos junto com os idosos, espaço de playground, um espaço para ação física de idosos, um espaço pet, tudo isso organizado dentro de um modelo que sirva como referência para a população. E o Rotary Clube de São Paulo, junto com o Rotary Clube de Satélite, ISD, implementou o primeiro bosque urbano em São Paulo, que foi no dia 5 de dezembro do ano passado, de 2024, nós implementamos um bosque, plantamos as árvores, fizemos um grande evento na Rua do Bosque, que é uma rua especial, né? Na Barra Funda, até com essa denominação. E o que aconteceu? O impacto foi tão positivo que a prefeitura, em fevereiro deste ano, resolveu fazer um decreto criando oficialmente os bosques urbanos. Sim. E oferecendo isso também para a sociedade, para as empresas, para as entidades fazerem juntos e construírem os bosques urbanos. Então, esse acho que já é um grande legado, né, Geraldo, que o Rotary Clube de São Paulo e o Rotary Clube Satélite SD dedicaram à cidade de São Paulo, e que agora a gente está construindo isso, falando em todas as cidades do Brasil, lembrando a todos que estão aqui nos acompanhando que 84,7% da população brasileira vive no ambiente urbano. Portanto, nós temos que preservar o ambiente urbano, e os bosques são uma boa representação para isso, né? Então, complementando, Lívio, se me permite, Sim. Você vê que a importância das ações da sociedade civil, como elas impactam nas decisões políticas. Sim. Então, a importância, por isso o papel fundamental de uma organização tão séria, tão grande, tão respeitada, com tanta credibilidade como o Rotary. Isso, o papel passa a ter uma responsabilidade muito grande. Então, isso abre uma possibilidade de N outras ações. E, com isso, depois vai se multiplicando, se tendo essa aderência por meio do poder público, seja municipal, estadual. Não, o exemplo é claro, porque eu tenho minhas atividades fora do estado de São Paulo. E só para dar um exemplo, a cidade de Curitiba, através de alguns vereadores, me procuraram, porque eu tenho uma atividade em Curitiba também, para fazer lá o mesmo projeto de bosques urbanos. E a gente está conversando, eu vou para lá alguns próximos dias, para fazer junto com o Rotary Clube local. Então, é uma tendência bacana que se multiplica, né?
Mas pegando o gancho e falando com você ainda, Walid, como você está percebendo, então é um pouquinho mais ampla também a pergunta, como você está percebendo a adesão das empresas às práticas de sustentabilidade e ESG e como que os materiais produzidos pela Semear ajudam nesse contexto? Eu tenho Porque você conversa com um monte de gente, né? Sim. Você está no mercado aí. Eu sinto que falta informação. É muito clara. Isso que está acontecendo aqui hoje, Lívio, é muito importante e a gente tem que ser grato a você por essa oportunidade, porque as pessoas não acreditam naquilo que você pode, que as empresas podem fazer alguma coisa, seja ela de qual porte for, fazer qualquer coisa, porque tem que ser alguma coisa muito grande, que ficou, pelo que eu sinto, na cabeça dos empresários, para fazer alguma coisa desse jeito tem que ser uma coisa muito mega, muito grande, e aí ele não faz nada. Sim. Então, por conta de ser uma coisa tão grande, obrigatoriamente ser uma coisa muito grande, e ele não consegue, então ele não toma nenhuma atitude. Então, isso é um sentimento, tá? Falta de conhecimento. Acho que quanto mais comunicação, mais a mídia puder estar levando para a sociedade as informações que eles podem participar, que eles devem participar, é importante eles participarem para a sobrevivência deles, do planeta, da sua família, dos seus netos, é importante ter uma ação, e inclusive na educação, para você criar novas gerações, né? Nós acreditamos que a educação, tudo aquilo que você quiser fazer de bom para um ser humano, e para que seja perpetuado, nós acreditamos que isso deva acontecer até os 11, 12 anos de idade. Porque depois a criança ela está aberta para receber tudo isso. E depois a criança já começa a pensar em outras coisas, já muda um pouco o contexto dela. E depois, no adulto, ele só corrige aonde? Ou na multa, ou numa grande ação de conscientização. Ou quando ele sente, como você citou, os problemas que estão acontecendo na Europa, no mundo, questões ambientais, incêndio, de alagamento, é quando ele chega, realmente está chegando isso no bolso dele, na vida dele. Aí ele acorda. Então, que não deveria ser, não deveria esperar chegar nesse ponto, né? Sim. E o papel da Semear é esse, procurar conscientizar, utilizar os materiais que são de forma lúdica, que são uma linguagem simples, uma linguagem clara, como esse que a gente fez aqui, por exemplo, para o Rotary Club, numa campanha do Adote uma Árvore para uma presidente, um presidente que nos solicitou na posse dela. Dá para você começar a dar os primeiros passos de forma lúdica, de forma simples, de forma de conquista, que você vai aderindo, criando simpatia e carinho por aquele projeto, e você passar a abraçar essas questões. A gente sente que falta estar no dia a dia das pessoas essas questões de cidadania, sim. De respeito, de meio ambiente, falta isso. Então, a mídia, acho que tem um papel importantíssimo nisso. Eu vejo que isso que você está fazendo é fundamental e nós temos que lhe agradecer por essa oportunidade. Legal, muito bom, muito bom. E aí, a gente vai batendo papo, conversa para cá, conversa para lá, e a gente já está chegando ao final do nosso episódio, e agora eu pediria a vocês um minutinho para um recado final. Vou começar com você, Geraldo Zwicker. Então, queria muito agradecer a oportunidade, né? Gratidão, Lívio, por esse momento. Acho que esse é um momento muito importante, né? E, assim, qual legado nós vamos deixar? Nós vamos passar e não vamos deixar legado nenhum, né? Quer dizer, a gente tem que batalhar por isso, né? Conscientização, que nem o Walid colocou, a gente tem que buscar essa conscientização, a gente tem que buscar transmitir para as novas gerações, né, a importância desse equilíbrio, desse desenvolvimento, mas com respeito, com buscar o melhor. Quer dizer, hoje o mundo está cada vez mais se alinhando como eles dizem, com a economia compartilhada. Nós temos que compartilhar o bem. Sim. Né? Nós temos que compartilhar a saúde, nós temos que compartilhar a alegria. E a gente tem que batalhar para isso. E o nosso legado é servir, né? Servir a comunidade, mas servir a comunidade com responsabilidade social
e cada vez com mais engajamento, né? Fazendo com que as pessoas enxerguem que é o coletivo que tem que importar, né? O coletivo tem que estar acima de interesses pequenos. O coletivo tem que realmente fazer a diferença para que a gente possa ter um mundo melhor. Muito legal. Você agora, seu recado final, o Alide Haddad. Meu recado é, primeiro, agradecer a você, Lívio, por essa oportunidade, agradecer por nos receber, por poder ter a oportunidade de falar e poder estar trazendo essas soluções. E solicitar quem estiver nos ouvindo que apoie, que procure conhecer um pouco mais sobre essas questões de ESG, se aprofundar um pouco mais nisso. E, se possível, eu sei que muita gente tem muita dificuldade de falar aonde eu vou apoiar, que entidade que eu vou apoiar, que entidade que eu vou abraçar. Eu quero apoiar, eu não sei como apoiar. Muita gente talvez tenha interesse, a gente sente que tem muita gente que tem interesse em querer apoiar, que nem você ter uma ação de cuidados de crianças, cuidado de idosos, e tem gente que tem essas preocupações socioambientais. E aí o que eu sugiro, o que eu recomendo, que procure uma entidade que tenha essa credibilidade, que tenha essa seriedade, que tenha esse comprometimento e que eu vejo como Rotary. Por isso que eu estou aqui, para também poder servir ao Rotary, para que o Rotary também sirva a sociedade. Então, o Rotary é uma entidade extremamente aberta para a sociedade como um todo, para essas questões. E eu acho que ela pode ser um grande canal de contribuição, tanto seja como voluntário ou como recebimento de projetos, ideias, soluções, para que a gente possa também ter uma vez que o Rotary tem toda essa rede, essa teia de contatos, que ela possa dar essa extensão, essa expansão de projeto. Então, essa é a recomendação que eu dou, essa é a minha palavra que eu dou, e, mais uma vez, muito obrigado. Legal. E como eu costumo dizer, o Rotary é um estado de espírito, né? E a gente está aqui justamente comentando as oportunidades que o Rotary nos dá em termos de fazermos o bem, já que o nosso lema, dar de si antes de pensar em si, é o que nos move. Muito legal. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, a todos os nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro e a Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que também nos apoiam. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse debate, e também a você que acompanhou este Diálogos ESG FIP. Até o próximo episódio.